Bom, boa tarde, pessoal. Vamos retornando. Seguimos para a nossa última palestra do dia, para fechar com chave de ouro, com o nosso queridíssimo professor Henrique Siabotti Elias. Professor Henrique, ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre políticas públicas e atenção à saúde mental da população LGBTQI+. Professor Henrique, ele é bacharel em enfermagem pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mestre em atenção à saúde pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, pós-graduado em docência do ensino superior pela Universidade de Uberaba, pós-graduando em sexualidade humana pela Universidade Celso Lisboa e CBI of Miami, doutorando do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem Fundamental da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. Professor Henrique, lhe passo a palavra. Muito obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir, por favor? Então vamos começar. Todo mundo sabe que eu sou um menino, mas o jeito que eu ando, penso, sinto, converso, é como uma garota. As pessoas que vivem na Índia não gostam disso. Todo mundo me odeia pela minha natureza, disse Avi, jovem indiano que cometeu suicídio na Índia. Se você estiver lendo isso, significa que eu me suicidei. E, evidentemente, não consegui apagar esse post. Por favor, não fique triste. É melhor assim. A vida que teria vivido não vale a pena viver, pois eu sou trans. Eu poderia detalhar explicando por que me sinto desse jeito, mas esse texto provavelmente não será longo o suficiente para isso. Depois de um verão sem ter amigos, pensando na universidade, economizando dinheiro para me mudar, mantendo minhas notas boas, indo à igreja toda semana e sentindo-me uma merda porque todo mundo era contra aquilo para o qual eu vivia, decidi que já era o suficiente. Essa é a essência de tudo. O motivo pelo qual eu quero me suicidar. Desculpe-me se não há motivo suficiente para você, são motivos suficientes para mim. Para minha herança, eu desejo que 100% de tudo que eu tenha seja vendido, mais o meu dinheiro no banco, e que seja doado para grupos que militam pelos direitos de pessoas trans, não importa qual. O único jeito de eu descansar em paz será o dia que as pessoas transgêneros não sejam tratadas do jeito que eu fui. Quando forem tratadas como humanas, com seus sentimentos e direitos humanos respeitados. Gênero precisa ser ensinado nas escolas, quanto mais cedo, melhor. Minha morte precisa significar alguma coisa. Minha morte precisa ser acrescida ao número de pessoas transgêneros que cometeram suicídio esse ano. Eu quero que alguém olhe esse número e diga, isso é foda. E conserte isso. Consertem a sociedade, por favor. Adeus. Lilila, Joshua Alcor, jovem de 17 anos, norte-americano, que cometeu suicídio devido à não aceitação da família. São com esses depoimentos tristes, trechos de cartas, que eu inicio a palestra de hoje, cujo tema é Políticas Públicas e Saúde Mental da População LGBTQIA+. Eu me chamo Henrique Siabotti Elias e toda a minha carreira foi pautada em trabalhos que envolvam a sexualidade humana e, claro, que a população LGBTQIA+, deveria ter sido contemplada nesses trabalhos. Quando eu recebi o convite, né, pelo Cezam para palestrar para vocês sobre essa temática, eu iniciei um movimento muito grande
de saber como eu começaria a abordagem de um assunto tão sério, polêmico, atual, tão importante, e como eu conseguiria tocar quem estivesse me escutando através de uma tela. E isso me inquietou há alguns dias, eu fiz alguns planejamentos, e eu pretendo começar a dizer para vocês o significado dessa sigla tão grande que cresceu, que vai crescer ainda mais, e vou começar dizendo o motivo dela ser tão grande. Todas essas letras que a gente encontra na sigla LGBTQIA+, foram letras que surgiram através de movimentos sociais que, juntamente com alguns eventos importantes, que eu vou contar para vocês um pouco mais para frente, auxiliaram para que elas estivessem aonde estão, compondo uma sigla, com o intuito de ganharem visibilidade não só política, mas econômica, social, religiosa, cultural, intelectual, sexual e de todas as outras dimensões que vocês puderem imaginar. Então, se nós começarmos pelo L, da sigla LGBTQIA+, nós estamos englobando, eu peço licença, 1 minuto para vocês. Nós estamos englobando a população de lésbicas, ou seja, mulheres cisgênero, né, que se consideram mulheres ao se olharem no espelho e que sentem atração por outras mulheres, não só sexual, mas afetiva também. Quando a gente parte para o G da sigla, eu estou falando de homens gays. Homens que nasceram com a genitália masculina, ou seja, são homens cisgênero, porque ao se olharem no espelho se identifica como homens, mas que sentem atração afetiva ou sexual por outros homens. Quando a gente parte para a sigla B, do LGBT, o B são as pessoas bissexuais. Aquelas que, independente do gênero que nasceram, feminino ou masculino, elas sentem atração afetiva e sexual pelos dois gêneros, tanto homens quanto mulheres. Quando a gente parte para a letra T, do LGBT, ela tem uma especificidade interessante porque ela engloba 3 subgrupos dessa população, que são os travestis, os transexuais e os transgêneros. Travestis são pessoas que se transvestem com artefatos culturalmente impostos do gênero oposto, não é? Transsexual seriam as pessoas que sentem atração sexual, inclusive por se comportarem como pessoas do gênero oposto ao nascimento. Em outras palavras, por exemplo, uma mulher trans biologicamente nasceu com todo o órgão reprodutor, geneticamente, fisiologicamente falando, e biologicamente falando do sexo masculino. Entretanto, ao longo da vida, essa pessoa dá vazão à sua natureza e começa a fazer, às vezes, procedimentos estéticos para mudança de sexo. No caso da mulher trans, colocar próteses mamárias. Nós temos também a cirurgia de redesignação sexual, que é a retirada do pênis e a reconstituição da vagina, que são órgãos sexuais do ser humano. E aí os homens trans, por exemplo, seria a retirada do tecido mamário, enfim, hormonioterapia, não é? Em ambos, tanto mulheres trans quanto homens trans fazem a hormonioterapia. Não é uma via de regra, mas isso acontece.
Então, a grosso modo, seria as pessoas que em algum momento da vida fizeram a transição para o gênero oposto. Não só no comportamento sexual, mas na identidade de gênero e na expressão de gênero também. Transexuais. Transgêneros são as pessoas que modificam o gênero, e nós temos exemplos brasileiros bem conhecidos, né, como Nani People, Leia T, Roberta Close, né, que nasceram de um gênero e em algum momento da vida se transformaram no gênero oposto, se é que a gente pode chamar o gênero feminino de oposto ao gênero masculino. Bom, seguimos. Então, travestis, transexuais e transgêneros. Lembrando que transexuais é com relação à prática sexual e transgênero com relação ao gênero, especificamente. O que seria o queer? É uma teoria queer proposta, né, por Judith Butler, que são as pessoas que não se sentem incluídas nesse binarismo do masculino e feminino. Elas são como se fosse um terceiro gênero, não, que também nós chamamos de gênero não binário, né, porque não entra nesse binarismo do masculino e feminino. Tá? O I seria o intersexo, que nós chamávamos antigamente de hermafroditas, né? Ou seja, são as pessoas que, biologicamente falando, nascem com os dois órgãos, por exemplo, reprodutores, tanto feminino quanto masculino, um mais desenvolvido que o outro, e aí isso pode influenciar nas práticas sexuais ou não. O A seria os assexuados, que são as pessoas que sentem prazer sexual não pela prática sexual propriamente dita, né? Através do coito, do sexo oral, do sexo penetrativo, mas sentem prazer de outras maneiras. E o mais seriam todos aqueles que não se consideraram acolhidos por todas essas letras. E seria também uma possibilidade de abrangência dessa sigla. Porque eu vou contar para vocês a história e nós vamos ver que, antigamente, essa sigla era bem menor, né? GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E ela foi crescendo a partir de que novos grupos foram surgindo. Então, se novos grupos surgiram, provavelmente no futuro próximo, novas sexualidades também vão aparecer e surgir, não é? Esse seria, a grosso modo, o significado da população LGBTQIA+, que nós vemos tanto em voga nos noticiários, nos locais, enfim. E eu já vi, inclusive, alguns locais que incluíram o P, né, do pansexual, que é a pessoa que tem prazer sexual não só por seres humanos, mas objetos, situações, enfim, muito específicas, né? Que aí já seria mais voltado para a prática sexual. Então, veja, a primeira lição que eu gostaria de trazer para vocês nessa palestra é que toda essa sopa de letras envolve tanto a diversidade de gênero como a diversidade sexual. Né? Diversidade sexual no que se refere às práticas sexuais e a diversidade de gênero no que se refere à identidade de gênero, que é como eu me vejo quando olho no espelho, e a expressão de gênero, que é como eu gostaria que a sociedade me visse. Né? Lembrando que todas essas identidades, expressões e comportamentos sexuais são fluidos, são modificáveis. Peço licença mais uma vez. Bom, em 1952, nós vamos fazer uma viagem agora no tempo para a gente compreender como está a saúde mental dessa população, né, nos dias de hoje. Então, em 1952, no século passado, século XX, nós tivemos a primeira versão do Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais.
o DSM-1. Esse DSM-1 foi lançado nos Estados Unidos e trazia a homossexualidade como uma doença mental, uma perversão ou um desvio da natureza. Veja que interessante. Em algum momento da história da humanidade, a homossexualidade foi considerada pelos estudiosos como um desvio da natureza, uma perversão, um comportamento perverso. Em 1968 é lançado a segunda versão desse manual, que nós chamamos abreviadamente de DSM-2. E eles mantiveram a homossexualidade como doença, o que muito nos surpreende. Em 1969, ainda nos Estados Unidos, nós temos um evento extremamente importante, um divisor de águas, chamada Revolta de Stonewall. Stonewall é um bar que tinha, ou tem nos Estados Unidos, que foi o ambiente que sediou uma das primeiras manifestações da população LGBTQIA+, contra o abuso, o assédio da polícia nesse bar. Isso em 1969. Então, foi uma revolta. Essas pessoas que estavam no bar se uniram e se revoltaram contra o assédio da polícia no bar no dia. E se vocês pesquisarem na internet, tem até documentários sobre essa revolta de Stonewall. Ela foi importante porque quando um evento desse acontece num país com grande visibilidade como os Estados Unidos, isso perpetua em outros contextos, né? Em outros países, inclusive. Em 1972, surge o termo homofobia, por um psicólogo chamado George Weinberg, que traz a homofobia, o conceito da homofobia, nesse contexto de população LGBTQIA+, no sentido de que fobia seria ligada ao medo, então homofobia seria, a grosso modo, em medo dos homossexuais, como se precisasse ter medo deles. Em 1973, os Estados Unidos, felizmente, retira a homossexualidade do DSM, né? E eles retiram através dos movimentos sociais enfim, contextuais e políticos que aconteceram no país até a data de 73. Em 1974, nós temos o início de uma nova versão do manual, que é o DSM-3. Em 1976, nós temos a publicação do livro História da Sexualidade, A Vontade de Saber, do Michel Foucault. É uma obra excelente que eu indico para todos vocês lerem. Nos sebos, aqui no Brasil, você encontra essa História da Sexualidade, A Vontade de Saber, do Michel Foucault, que lançou essa obra na França. Nos Estados Unidos, tem uma junta, né, chamada Êxodos International, que seria homens ex-gays, entre aspas, que se juntavam, formando essa junta para combater o homossexualismo, que ainda carregava o prefixo ismo na sua indumentária, não é? Aqui no Brasil, em 76, nós temos a fundação do Corpo dos Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, que vão propor, inclusive, ações para o combate contra a homossexualidade. Em 78, nós temos, aqui no Brasil, a criação do Jornal Homossexual Lampião da Esquina e a fundação do Somos, Grupo de Afirmação Homossexual. Em 1980, nós temos a publicação do DSM-3, que é o manual.
E aí, esse DSM-3 inclui o diagnóstico da homossexualidade egodistônica, né? E nós vamos ver um pouco mais para frente na história que esse diagnóstico acaba não sendo mais utilizado. Em 1982, eu peço a atenção de todos vocês, nós tivemos o primeiro caso de AIDS aqui no Brasil. A epidemia do HIV e AIDS foi extremamente importante para a população LGBTQIA+, em todos os sentidos. Não só no sentido de saúde, de acometimento, de número de mortes, etc., mas no sentido de nós termos a possibilidade de enxergarmos o tamanho do preconceito e do estigma. Lembrando que o HIV e AIDS foi muito tempo considerado como uma peste gay, porque acreditava-se que só a população LGBTQIA+, especificamente os homens gays, que estavam passíveis de contrair o vírus que evoluiria para a AIDS e, posteriormente, para a morte. Nós sabemos, inclusive, de pesquisas recentes, que casais heterossexuais ultrapassaram a população gay nos novos casos de HIV no mês passado, né, recentemente. Então, em 1984, Foucault vem e lança os dois volumes a mais da história da sexualidade, né? Então, o primeiro, o uso dos prazeres, e o segundo, o cuidado de si. Isso na França. Em 1985, há aqui no Brasil um evento importante que é a retirada do parágrafo 302.0 do Código de Saúde do INAMPS, que classificava a homossexualidade como um desvio ou um transtorno sexual. Se nós analisarmos pelo prisma cronológico e temporal, faz pouco tempo. Muitos de vocês já estavam nascidos em 1985, não é? Então, faz pouco tempo que aqui no Brasil nós retiramos a homossexualidade como desvio e transtorno sexual. Então, não me espanta algumas pessoas ainda acreditarem que seja, né, um desvio ou um transtorno. Em 1986, o Ministério da Saúde brasileiro lança protocolos de controle da AIDS, inclusive englobando a população LGBT. Em 1987, os Estados Unidos retira o diagnóstico da homossexualidade egodistônica do seu manual, né, do DSM. Então, isso é muito interessante, porque reverberou para que outros países também adotassem esse não uso, né, desse diagnóstico. Em 1987, nós temos a primeira conferência de saúde mental, que ocorreu de 25 a 28 de junho, que é uma conferência interessante porque ela abre caminhos para que as outras conferências acontecessem e pautasse-nos como profissionais da saúde que trabalham com a saúde mental. Além disso, no Brasil, em 1987, surge a proposta de incluir na Constituição de 88, que seria lançada no ano seguinte, a proibição da discriminação por orientação sexual. Acreditem, foi negado. Em 1990, nos Estados Unidos, surge Judith Butler, que é uma pesquisadora interessante e importante nos dias de hoje, inclusive, porque ela traz à luz toda a conceitualização do que entendemos hoje por gênero, inclusive nas diferenças entre os gêneros, né? Judith Butler. Além disso, acontece a 43ª Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde, que retira a homossexualidade da sua lista de doenças e transtornos mentais. Isso em 1990. Concomitante a isso, nós temos aqui no Brasil a regulamentação do Sistema Único Brasileiro, Sistema Único de Saúde Brasileiro, com a Lei 8.080, em 1990. Em 1991, a Anistia Internacional diz, nos seus movimentos, que discriminar é violar
os direitos humanos. Em 93, além de ser o ano do meu nascimento, foi também a supressão da homossexualidade no Código de Doenças, que é o CID-10, da medicina. Em 1998, na verdade, em 1997, nós temos a primeira parada do orgulho LGBTQIA+, da cidade de São Paulo, que é um dos maiores movimentos do mundo que acomete essa população. Acontece aqui no Brasil. Em 1998, na segunda parada do orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, eles trazem no escopo da parada os direitos de gays, lésbicas e travestis transexuais e transgêneros são direitos humanos. Em 1999, nós temos aqui no Brasil a resolução CFP de 01 de 99, que traz a atuação dos psicólogos frente à população LGBTQIA+, né? No sentido de mudar o comportamento dessas pessoas. Em 2001, os Países Baixos legalizam o casamento homoafetivo. Em 2002, no Brasil, o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos é criado, com estudos e novas propostas para essa população. Em 2003, a Bélgica legaliza o casamento homoafetivo. Em 2004, o governo federal do Brasil lança a campanha cujo slogan era Brasil sem homofobia. Em 2005, Canadá e Espanha legalizam o casamento homoafetivo. Em 2006, é a vez da África do Sul legalizar o casamento homoafetivo. Em 2008, nós tivemos a Parada Gay de São Paulo, que traz no seu escopo homofobia mata por um Estado laico de fato. E aí, nós também temos a mudança da sigla. A sigla deixa de ser GLS e passa a ser LGBT. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso mais para frente. Em 2009, Noruega e Suécia legalizam o casamento gay homoafetivo. Em 2010, Argentina, Islândia e Portugal legalizam o matrimônio igualitário. Em 2011, o Brasil, através dos juízes do Supremo Tribunal Federal, reconhece a união estável de casais do mesmo sexo. Em 2012, a Dinamarca legaliza o casamento homoafetivo. Em 2003, é a vez da França, Nova Zelândia e Uruguai legalizarem o casamento homoafetivo. Em 2014, Escócia, Inglaterra, Luxemburgo e País de Gales legaliza o casamento homoafetivo. Em 2015, Irlanda, Finlândia e Estados Unidos legalizam o casamento homoafetivo, e uma curiosidade é que os Estados Unidos, nesse ano, começa a condenar as terapias de conversão sexual. Tá? Em 2016, a Colômbia legaliza o casamento homoafetivo. Em 2007, aqui no Brasil, a união estável é configurada como casamento. União estável é igual a casamento. Ou seja, o que isso garante à população? Os direitos de herança. Então, se eu tiver um parceiro e esse parceiro falecer, tudo que construímos juntos, as leis são aplicadas, né? As leis que são aplicadas ao casamento são aplicadas para o casamento homoafetivo, né? Entre dois homens ou duas mulheres. Então, por isso que nós tentamos o tempo todo lutar pela legalização do casamento. Porque uma vez que você legaliza o casamento, o governo enxerga a união das pessoas como uma família, e aí todos os direitos desse grupo familiar passa independente da composição do casal. Certo? E aí, evidentemente, que depois de 2017 surgiram novos eventos, inclusive políticos, sociais e religiosos, que acometeram a população LGBTQIA+, e que estão em voga até hoje, né, 2022. Inclusive efeitos da pandemia do Covid-19 nessa população. Então, falando um pouco sobre a sigla, né, que antigamente era GLS, sendo G gays, L lésbicas e S simpatizantes,
Em 2005, nós tivemos o 12º Encontro Brasileiro de Gays, Lésbicas e Transgêneros, que incorporou a letra B dos bissexuais e a letra T dos travestis, transgêneros e transexuais. Além disso, em 2008, no dia de 6 a 8 de junho de 2008, nós tivemos a primeira Conferência Nacional GLBT que passou o L antes do G. Então, antigamente era GLBT. Em 2008 passa a ser LGBT. Isso por questão de visibilidade. Essa ordem das letras também é devido à visibilidade. E aí a conferência trazia no seu escopo o título que diz Direitos Humanos e Políticas Públicas, o caminho para garantir a cidadania de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Então, veja, eu trouxe para vocês aspectos históricos em um pouco mais de 20 minutos, para vocês entenderem que todas as políticas públicas que nós temos hoje voltadas para a população LGBTQIA+, faz parte de um construto social que surgiu através dos movimentos sociais da população LGBTQIA+, e é recente. É muito recente. Nós podemos dizer que o começo mesmo foi dos anos 50 para frente. E aí, claro que eventos como ditadura militar, enfim, eventos positivos também, como a discoteca dos anos 80, enfim, influenciaram nessa proporção da política pública e na saúde mental da população hoje. Vou pedir licença mais uma vez. Bem, os dados epidemiológicos são interessantes nesse momento da palestra, porque eu gostaria de dizer a vocês o quão é importante nós conversarmos sobre saúde mental da população LGBTQIA+. Não se espantem se a minha voz ficar um pouco embargada, porque, de fato, muito me emociona negativamente os dados que eu vou contar para vocês agora. Antes disso, eu gostaria que, ao me ouvir, vocês fizessem um movimento interno de empatia. Todos nós conhecemos, convivemos ou temos muito próximos alguém LGBTQIA+. Às vezes é um filho, às vezes é um amigo, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é alguém que trabalha na padaria da esquina, que eu vou buscar pão todos os dias, é alguém que me atende no banco, às vezes é alguém que eu estou passando na calçada e vejo, às vezes é um amigo. Então, pensem nessas pessoas que são próximas de você, que você conhece intimamente. Inclusive os sonhos, os desejos, os planos, a esperança de vida que essas pessoas te demonstram. Imagine se essas pessoas estivessem compondo os números que eu vou falar para vocês agora. O Grupo Gay da Bahia, que é um grupo importante, que traz muitas pesquisas, fez uma pesquisa epidemiológica e descobriu que de 2002 a 2016, nós tivemos só no Brasil 3.100 mortes da população LGBTQIA+. Vocês se lembram da catástrofe de Santa Maria? Vocês se lembram do avião da Chapecoense que caiu aqui no Brasil? Vocês se lembram da pandemia do Covid? Mais de 600 mil mortes só no Brasil. Nós ficamos realmente, de fato, perplexos com os números. Por que a gente não fica perplexo quando ouve que 3.100 pessoas morreram de 2002 a 2016 devido à sua orientação sexual? É bem mais do que uma festa universitária que matou quase 300 pessoas.
É bem mais do que um avião que matou um time inteiro. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deve ficar perplexo com esses eventos, porque eles inquietam a gente. Mas aqui também deveria inquietar. São 3.100 sonhos, 3.100 objetivos, 3.100 vidas, 3.100 histórias que morreram tragicamente, exatamente como os jogadores da Chapecoense, como os jovens de Santa Maria, como as pessoas acometidas pelo Covid. Né? Desses 3.100, 59,3% são homossexuais e bissexuais, mais da metade. 35,8% são as pessoas transgêneros, transexuais e travestis. Eu me emociono de verdade, porque é muita gente. É muita gente. E 5,1% são de lésbicas e outras pessoas. Falando um pouco do suicídio e trazendo para a saúde mental, a população LGBTQIA+, acreditem, tem 6 vezes mais chance de suicídio do que a população não LGBTQIA+. 6 vezes mais. É muito discrepante a diferença da chance de suicídio nessas pessoas. E quando a gente analisa de uma forma macro, a gente percebe que não é justificável o suicídio, mas é compreensível o suicídio no sentido de que não deve ser fácil ser LGBTQIA+. Não deve ser fácil. Bom, além disso, em 2020, fizeram um estudo e descobriram que 237 pessoas LGBT+, morreram vítimas de transfobia em 2020. E aí eu volto a dizer, a gente se espanta quando acontece mortes súbitas, quando alguém famoso perde a vida subitamente, e a gente não se espanta de alguém perder a vida por transfobia no século XXI, no ano de 2022. São números, apenas números. E aí esses números, eles ganham maior visibilidade quando um deles, ou vários deles, compõem aquelas pessoas que eu pedi que vocês pensassem. Os amigos, os colegas, as pessoas que a gente conhece, um familiar. Eu não tenho filhos, mas imagine você, pai, você, mãe, perder o seu filho por transfobia. Muito bem. Também, em 2020, nós tivemos, dentro dos 237 mortes, 224 homicídios e 13 suicídios. 13. Reúna 13 pessoas na sua casa. E veja que essa quantidade reunida se suicidou no ano de 2020, devido à transfobia. E esses dados foram apresentados no relatório Observatório de Mortes Violentas de LGBTQIA+, no Brasil. É um momento que me emociona de verdade mesmo, a voz fica embargada, porque eu tive amigos que cometeram suicídio, né, devido à orientação sexual. Eu tive colegas que deixaram cartas semelhantes àquelas que eu li no começo da palestra. E como uma pessoa que trabalha com essa temática e é convidado para fazer parte de um congresso tão importante como esse, eu me sinto na obrigação e no dever de relembrá-los, né, internamente, nesse momento, porque não só a eles, mas a pessoas com grande visibilidade que suicidaram, a pessoas
com grande visibilidade que perderam a vida e que fazem parte dessa população LGBTQIA+. Então, veja como é importante nós conversarmos sobre a saúde mental dessas pessoas. Lembrando que esses dados são brasileiros, mas nós também temos casos de suicídio fora do Brasil. Aqueles dois trechos de cartas que eu li para vocês é de um jovem da Índia e um jovem dos Estados Unidos que morreram, que se suicidaram porque não viram mais perspectivas, expectativas, né? Mudança. E aí, claro, que o DSM-5, que é o último que nós temos disponível, vocês encontram na internet, inclusive, tirou a homossexualidade desde a década de 70 como diagnóstico, mas mantém a disforia de gênero como diagnóstico também. E é interessante eu trazer para vocês isso porque, antigamente, nós tínhamos no escopo do DSM, no sentido do transtorno sexual e da identidade de gênero, o diagnóstico de transtorno de identidade de gênero. E aí, por causa dos movimentos sociais, dos estudos, da população, das paradas, enfim, dos cientistas que se debruçam nos estudos com a população, descobriu-se que seria mais adequado substituir o transtorno de identidade de gênero para a disforia de gênero. E isso tem um motivo. Pode ser que a pessoa... Porque para ser considerado um transtorno, isso tem que causar um sofrimento psíquico no indivíduo. Há no mínimo 6 meses. E às vezes, quando a gente vai conversar com a população LGBTQIA+, com a pessoa transgênero ou transexual, ela diz, não, eu sou uma pessoa transgênero e sou completamente feliz. Não tem nenhum problema, convivo super bem. Mesmo com as intempéries sociais, eu convivo muito bem com isso. Então, veja, tirou-se a palavra transtorno e colocou como disforia de gênero, tá? Que é, segundo o DSM-5, sofrimento que pode acompanhar congruência entre o gênero experimentado ou expresso e o gênero designado de uma pessoa. Seria mais ou menos dizer o seguinte: eu nasci com um órgão genital masculino, pênis, com os testículos, com a bolsa escrotal, com a próstata. Geneticamente, eu sou XY, eu tenho mais testosterona do que progesterona circulante do meu corpo, mas quando eu me olho no espelho, eu não me sinto pertencente ao gênero masculino. Eu me sinto pertencente ao gênero feminino, mesmo contendo todas as características anatômicas, fisiológicas, biológicas do masculino. E aí eu começo um processo de transição, que é um processo extremamente interessante e que deve ser assistido pelos profissionais da saúde. E esse processo de transição, ele pode ter ou não alguma alteração física. Então, veja, nem todo homem trans faz a mastectomia total. Eu conheço homens trans que optam por permanecerem com tecido mamário. Nem toda mulher trans opta por colocar as próteses do silicone. Eu conheço mulheres trans que não colocaram as próteses. Entende? Então, não é uma regra. Tudo depende do indivíduo, né? Do que ele busca, do que ele gostaria, do que ele se sente bem. Nem toda mulher trans fez a cirurgia de redesignação sexual. E assim por diante. Tá? Mas a disforia de gênero, eu gostaria que isso ficasse grifado na minha palestra para vocês, está ligada ao sofrimento. Se o indivíduo relata para você que está sofrendo com essa situação da disforia de gênero, aí sim é diagnosticado. Se não tiver sofrimento,
está tudo bem, está tudo certo, né? Então, se vocês olharem lá no DSM-5, na página 460, vocês vão encontrar a disforia de gênero muito bem explicada, delimitada, inclusive com os critérios diagnósticos, com as propostas de terapia, etc. e tal, que eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo que temos. E também vocês verão o título que diz outra disforia de gênero especificada e disforia de gênero não especificada também. Acessem o DSM-5, ele é de fácil acesso. Tá? O DSM-5 ele é um documento utilizado não só no Brasil, mas internacionalmente também para o diagnóstico de transtornos mentais. Além disso, o DSM-5 considera que quando há sofrimento, é um problema clínico passível de tratamento. Não confunda isso com cura gay, porque cura gay não existe, certo? Porque a homossexualidade não é doença. O que antes nós chamávamos de homossexualismo, trazendo o ismo como prefixo da doença, hoje não se usa mais. Hoje nós falamos homossexualidade, porque não é doença. Certo? Isso é importante que vocês saibam. Afunilando a minha palestra para o contexto brasileiro, não posso deixar de falar nesses últimos 10 minutos que tenho sobre a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que foi criada em 2013. É uma política brasileira voltada para a saúde dessa população. Se você acessar a política e colocar um Ctrl F no seu teclado e digitar saúde mental, você vai ver que o termo saúde mental aparece 7 vezes na política. A primeira trazendo, incentivando novos estudos sobre saúde mental na população LGBTQIA+. Temos poucos pesquisadores que se debruçam sobre a temática. Novos estudos merecem a visão da comunidade acadêmica. A segunda citação diz que nós devemos considerar a necessidade de atenção especial à saúde mental da população LGBTQIA+. Eu preciso justificar ou os dados epidemiológicos de suicídio justificam por si só? Cuidado com a atenção da saúde mental dessa população. A terceira citação traz como objetivo específico 20, reduzir os problemas relacionados à saúde mental, drogadição, alcoolismo, depressão e suicídio, atuando na prevenção, promoção e recuperação da saúde. Então, novas palestras, novos congressos devem ser estimulados para nós tentarmos trabalhar com a prevenção do suicídio. Se você é LGBTQIA+, que está aqui me assistindo às 16h49 do dia 8, está se sentindo incomodado, está se sentindo triste, com medo, ansioso, ou com algum sentimento negativo, procure ajuda. Procure ajuda. Não desista. Muitas pessoas suicidaram, mas muitas pessoas sobrevivem. Sobreviva às intempéries da sua vida. E seja feliz. É isso que eu desejo para vocês todos, especialmente para a população LGBTQIA+. A próxima citação traz que, como função do Ministério da Saúde, é a articulação com as secretarias estaduais de saúde, a garantia de saúde mental para a população LGBTQIA+. E não só isso, a promoção de saúde mental. Então, cobrem dos serviços próximos da sua casa, dos serviços de saúde, que tenham programas preventivos para a população LGBTQIA+, e de promoção da saúde também. Além disso, é uma atribuição do Ministério da Saúde garantir o acesso na rede ampliada de saúde mental pela população LGBTQIA+. Então, veja, nós temos
aqui no Sistema Único de Saúde brasileiro, uma rede especial de atenção à saúde mental, que deve, claro, incorporar a população LGBTQIA+, né? Não no sentido de reversão de orientação sexual, porque nós já sabemos que isso não acontece mais. Mas no sentido, e os psicólogos vão dizer isso melhor do que eu, no sentido de auxiliarem juntamente com essa população para que eles vivam as intempéries da vida e as intempéries sociais de uma maneira mais confortável, mais segura, mais empoderada, mais esperançosa e mais desejosa, não sei se existe essa palavra, mas com mais desejo pela realização dos sonhos. O caminho é difícil, o caminho é complicado, eu percebo, eu vejo e você também pode perceber e ver. Basta você dar uma volta nos pontos de prostituição da sua cidade, que você vai ver a quantidade exorbitante de população travestis e transexuais que estão na prostituição por falta de oportunidade de emprego. Veja, eu não estou condenando a prostituição, de forma nenhuma, mas eu condeno a prostituição ser a única fonte de renda da população travestis e transexuais e transgêneros nos contextos, na maior quantidade de contextos brasileiros que nós temos hoje em dia. Tá? E aí, militar não é só vir aqui dar uma palestra. Militar é também, se eu montar uma empresa, dar oportunidade para a pessoa trans, travesti. Por que não? A competência profissional não pode estar ligada à orientação sexual ou de gênero. Né? A competência sexual vem independente disso. Então, se você quer militar, se você quer abraçar a causa que é de todos, eu não preciso ser transgênero e transexual para abraçar a causa. Eu posso abraçar e abraço quando eu respeito essas pessoas. Quando eu entendo que elas precisam de um local no mundo. Quando eu entendo que o sol nasce para todos, e quando eu falo todos, é todos mesmo, inclusive para essas pessoas, ou deveria nascer. A última licença que eu peço. Ao longo de toda a minha palestra, eu fui retirando as camisetas com cores diferentes para vocês visualizarem a bandeira LGBTQIA+, e a bandeira da população transgênero, que é feita de branco, rosa e vermelho. Por mais que a gente ainda escuta em alguns cantos de que a cor azul é exclusiva para homens e a cor rosa é exclusiva para mulheres, todas as cores são para todos. E se elas existem, nós temos o dever, quase que a obrigação, de usufruir de todas elas. Não só na militância, mas também na vida, colorindo a vida de alguém. Quando você se predispõe de verdade a colorir a vida de alguém, seja travesti, seja transexual, seja transgênero, seja gay, seja lésbica, você colore um pouco a sua vida também. Eu não gostaria de me referir, para encerrar minha fala, à população LGBTQIA+, como a população que foi, mas como a população que é, que está aqui, junto da gente. E a pandemia do Covid tirou de nós a possibilidade de conviver uns com os outros, de se misturar uns com os outros. Exatamente como a homofobia faz, como a transfobia faz, como o preconceito faz.
E eu acho que o Covid traz para nós a importância da gente se misturar, da gente misturar as cores, da gente colorir. Então, colora, sabe? Jogue cor na sua vida, no seu contexto, no contexto de outras pessoas. Respeitando, entendendo, compreendendo, tornando o mundo mais humano e percebendo que a população LGBTQIA+, faz parte da gente. Cada LGBTQIA+, que morre por homicídio ou transfobia ou alguma coisa nesse sentido, a militância, a sociedade, morre também. Amor. É isso que eu desejo para vocês que estão aqui me ouvindo e para todos. Amem uns aos outros, independente da orientação sexual ou de gênero. Nós somos todos iguais na sua particularidade. Eu agradeço profundamente vocês por permanecerem aqui. Agradeço a comissão, também organizadora desse evento. Agradeço o convite. Agradeço ao Congresso Internacional de Saúde Mental. É um prazer inenarrável em estar aqui e poder dizer a vocês sobre a temática que eu trabalho e atuo há um bocado de tempo, e eu me sinto lisonjeadíssimo por fazer parte desse grupo de palestrantes tão requisitados e tão capacitados para estarem aqui. Aproveitem o congresso porque está realmente incrível. Muito obrigado. Professor Henrique, estamos todos aqui, ó. Muito obrigada. Obrigada por tamanha delicadeza. Obrigada por nos emocionar tanto. Não para chorar, né? Em pleno congresso. E eu ando chorando essa semana. As minhas amigas de trabalho que estão aqui comigo me viram chorar vários momentos, me dando abraço essa semana. Foi uma semana muito emocionante para mim. Muito obrigada por nos emocionar. Obrigada pelo cuidado, obrigada pela sensibilidade, pelo carinho. Somos todos aqui atores, né, de um dado momento histórico. Temos a obrigação de olhar para essa população, olhar para todos esses dados que você nos apresenta, né? Tudo tão recente. E pensar em políticas públicas, pensar quem está cuidando, né? Que somos nós que estamos aqui, diferentes atores, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, terapeutas ocupacionais, acadêmicos e tantas outras profissões que tem aqui. Somos todos atores e responsáveis pelo cuidado dessa população também. E a gente precisa olhar para essa responsabilidade. Então, obrigada. Estou aqui com a voz trêmula, um pouco emocionada. Obrigada. Temos muitos comentários aqui. E vamos lá, gente. Se alguém quiser comentar, fique à vontade para conversar com o professor Henrique. Posso só levantar a mãozinha e vamos conversando. Deixa eu ir lá no começo. Excelente apresentação. Obrigada pela partilha de conhecimento. Muito emocionante a sua apresentação. Excelente apresentação. Emocionada em ouvir Henrique. Muito obrigada por sua partilha com nós. Palestra incrível, sem palavras. Eu, mulher negra, bissexual e periférica, agradeço imensamente a sua partilha e sigo resistindo. Incrível. Parabéns pela apresentação. Obrigada, professor Henrique, pela aula. Muito obrigada, Henrique, por contribuir com a nossa formação para ver, ouvir e sentir. Muito sensível a sua fala. Muito bom, Henrique, que incrível. Parabéns pela apresentação, mensagem muito relevante. Nossa, quanta coisa. Muito bom, quanta sensibilidade, simplesmente grata por te ouvir. Sensacional, professor. Obrigada por esse conhecimento compartilhado e por lembrar de nossa responsabilidade. Obrigada mesmo. Apresentação incrível. Me sinto muito prestigiada e representada por ter tido a oportunidade de ouvir essa palestra. Foi para fechar a nossa sexta-feira com chave de ouro. Muito obrigada. Que bom, eu fico muito feliz quando temos essa devolutiva
né, das pessoas que estão ouvindo, porque realmente quando a gente se predispõe a fazer um evento, a gente pensa muito no ouvinte, né, na pessoa que está nos assistindo e como que eu vou alcançar essa pessoa de uma forma a sensibilizá-la e acolher, né? Acho que acolhimento é uma palavra que cabe tanto nos dois temas, na saúde mental, na população LGBTQIA+, no momento que nós estamos, no contexto que nós estamos, né? Nunca foi tão necessário acolher. Você citou uma questão que eu acabei não dizendo muito durante a minha palestra, até porque eu gostaria de acolher aqueles que não são profissionais da saúde que aqui estão. Mas como a maioria são os profissionais da saúde, uma das questões que me perguntam muito é como eu, profissional da saúde, devo agir, ou profissional da educação, devo agir diante, né, da situação da transfobia, da homofobia, enfim, da tratativa. E essa semana aconteceu um feito interessante que eu gostaria de compartilhar, no sentido de a minha mãe é professora de matemática da rede pública de Uberaba, Minas Gerais, no Brasil. E aí ela recebeu uma mensagem da supervisora dizendo que a escola estava autorizando os professores na tratativa de um aluno trans, homem trans. Então, a partir daquele momento, aquele aluno, dentro do ambiente escolar, não seria chamado mais pelo nome dos registros, né? E sim pelo nome social. O nome social é um feito maravilhoso, né? Inclusive, grandes empresas estão adotando, né, o nome social. Por exemplo, bancos já estão fazendo os cartões de crédito e débito usando o nome social das pessoas, né? O próprio Sistema Único da Saúde também está adotando como item, né, do atendimento humanizado o nome social. Isso é extremamente interessante. Eu acho que chamar a pessoa pelo nome social é sinal de acolhimento, de respeito, né, de compreensão, de vínculo, enfim. E a saúde mental, Fernanda, dessa população LGBTQIA+, ela chama atenção, porque quando a gente faz a empatia, né, com essas pessoas, se coloca no lugar delas, imagine, né? Não, realmente não deve ser fácil você sair nas ruas com medo de ser vítima de algum maltrato ou sei lá, né, algum assassinato, alguma coisa. É quase uma ditadura velada, né, no sentido de controle mesmo. Enfim, outras coisas mais também, né, imagine você sendo uma pessoa trans e tentando um local, um trabalho, trabalhar naquilo que você realmente gosta. Empresas não contratam, né, essa população, enfim. Então, foi muito pertinente, né, o Congresso linkar esses dois assuntos, né, da saúde mental e da população LGBTQIA+. Isso não quer dizer que quem não é também não sofra com a saúde mental, mas a população LGBTQIA+, veja, tem 6 vezes mais chance de cometer um suicídio. E isso nos preocupa, não só enquanto profissionais de saúde, mas como pessoa, né, civil mesmo. Então, eu fiquei muito feliz em poder dividir com o grupo pouco conhecimento que tenho sobre a temática, né? Fico estonteante mesmo. E agradeço as palavras, né? Que bom que o que ficou como palavra-chave da minha palestra, a sensibilidade, né? É exatamente isso que a gente espera, sensibilizá-los para as temáticas do Congresso. Alguém gostaria de perguntar, de comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Marjorie, poderia falar um pouco mais sobre a diferença entre transexual e transgênero? Poderia, claro. Marjorie, excelente pergunta. Há uma confusão muito grande entre sexualidade e gênero. E essa confusão é feita pela maioria das pessoas.
E eu costumo dizer nas minhas palestras que elas são amigas de balada, mas não são a mesma coisa. Andam juntas, mas não são a mesma coisa. Eu vou tentar ser o mais claro possível, sem confundi-los ainda mais. Mas, quando a gente fala de sexualidade, né, nós estamos falando nas práticas sexuais. E não somente, Freud dizia isso melhor do que eu, mas na sexualidade como um todo. No sentido de prazer, de libido, de tesão, de, sei lá, orgasmos, de coito, de posições eróticas, de erotismo, de sedução, sexualidade. Quando a gente fala de gênero, gênero pode ser uma expressão da sexualidade, né? Porque a pessoa que, quando ela faz a transição de gênero, ela sente prazer, não prazer de orgasmo ejaculatório, mas um prazer psíquico, né? Ela se sente empoderada, se sente mais à vontade, e isso faz parte da sexualidade, segundo Freud. Mas a questão do gênero, ela engloba mais a identidade de gênero e a expressão de gênero. Identidade, como eu me vejo, e expressão de gênero, como eu gostaria que a sociedade me enxergasse. Em outras palavras, eu estou querendo dizer para você que uma mulher trans, ela pode ser homossexual, ela pode ser heterossexual, ela pode ser bissexual, ela pode ser pansexual, ela pode ser assexuada, entende? Um homem trans também pode assumir práticas sexuais homoafetivas, heteroafetivas, biafetivas, ou assexuadas, ou pansexual, enfim. Só que quando a gente parte para a orientação sexual, como é que eu vou ser um pouco mais claro para não confundir? Quando a gente parte para a prática, para a orientação sexual mesmo, ela, veja, não é a orientação sexual que define o gênero. Será que resolveu? Certo? Não é, na verdade, não é o gênero que define a orientação sexual. É isso. Sabe? Nós temos três, né? Três gêneros disponíveis: masculino, feminino e o não binário, que é aquele que não entra nesse binarismo, certo? Então a pessoa pode ser homem cis, pode ser mulher cis, que são pessoas que nasceram biologicamente de uma forma e se consideram do gênero, né, assim, de forma mais coloquial. Homem cisgênero é aquele que nasce com pênis, testículo, próstata, parará, XY, olha no espelho e fala, beleza, eu sou homem, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Homem cisgênero. E mulher cisgênero é quando nasce com a vagina e tal, X, etc. E se olha no espelho e fala, beleza. Só que a gente pode ter homem cisgênero gay ou homem cisgênero hétero. Nós podemos ter mulher cisgênero lésbica ou mulher cisgênero hétero. Porque a homossexualidade, a heterossexualidade já envolve prática sexual e afetiva. Entende? E aí, no caso do transexual, é aquela pessoa, veja, aquela pessoa, no caso transgênero, é aquela pessoa que nasce pertencente a um gênero socialmente, culturalmente construído. Quando eu falo isso, é a questão da saia, por exemplo. Para nós aqui do Brasil, a saia é o tipo de roupa mais predominantemente usado pelas mulheres. Quando a gente vai para a Escócia, já muda completamente. Os homens da Escócia, os escoceses, usam saia. Então, por isso que eu digo que é cultural e socialmente construído. Aqui, enfim. Então, a população transgênero, ela nasce pertencente a um gênero social, cultural, histórica, religiosa, biológica, fisiológica, geneticamente. Em algum momento da vida, ao se olhar no espelho, ela não se identifica como pertencente desse grupo. E aí ela muda de grupo. E aí ela passa a ser uma pessoa trans. Essa mudança de grupo
pode ser homem trans ou mulher trans. Gênero. Agora, os transexuais, né, que ela pergunta da transexualidade, seria mais as pessoas que têm práticas sexuais e que inclusive fazem hormonioterapia, sei lá, mudanças estéticas, comportamental também. Não sei se eu fui mais claro ou se eu confundi ainda mais, Marjorie. Mas é basicamente isso. Tá? A diferença dos transgêneros e transexuais que estão na sigla LGBTQIA+, no T. E aí o travesti, aproveitando a sua pergunta, o travesti já é um outro segmento, que vocês devem ter ouvido também sobre crossdresser. Né? O que é o crossdresser? São homens, às vezes heterossexuais ou às vezes homossexuais, que se vestem de mulher, com artefatos do gênero feminino. Esses são os travestis e crossdresser. Só que, às vezes, eles não ficam full time, o tempo todo, com esses artefatos. Entende? E aí, existem até clubes, né? Clubes de crossdresser, desses homens que levam as esposas e se reúnem. É como ir pescar, sabe? Vai, se vestem de mulher e vive aquele contexto, né? Que é diferente do drag queen. O drag queen já é uma performance, né? O drag queen é exagerado, no sentido de coloca uns cílios muito grande, coloca um cabelo muito grande, coloca um salto alto muito grande. Não é caricato, mas é mais performático, tá? Esse é o drag queen. Então veja, né? A sexualidade é uma sopa de letras mesmo, né? Multifacetada. E não se espantem se aparecer novas conformações sexuais, né? No futuro. Marjorie agradeceu, diz que entendeu. Que bom. A Nilva agradeceu a explicação. E é isso, gente. Mais questionamentos? Vamos aproveitar o professor Henrique aqui. Vocês podem, inclusive, pesquisar na Política Nacional da População LGBTQIA+, tem as definições de todas as letrinhas, tá? Eu falei de uma forma mais coloquial, mas lá tem uma definição um pouco mais robusta. No DSM-5 também tem, mas voltadas para o gênero, né? E não para a sexualidade. Então, basta vocês pesquisarem na internet que vocês vão encontrar. E não fiquem inseguros se ficarem confusos, sabe? Porque essa confusão é normal. Eu, às vezes, me confundo também. Veja, eu trabalho com isso e, às vezes, me confundo com as letras, tá? Mas, assim, gente, independente se é travesti, se é transexual, se é transgênero, se é gay, lésbica, bi, a, pan, trate todos com respeito. Trate todos exatamente como você gostaria de ser tratado. Acima de tudo, é uma pessoa. Bom, então vamos encerrando. Professor Henrique, mais uma vez, muito obrigada. Fechou a nossa tarde de sexta-feira com chave de ouro, com tamanha sensibilidade. Agradeço a todos que aqui estão, em nome do CESAM, todos os congressistas, todos os colaboradores do dia de hoje, os palestrantes, os coordenadores de mesa, os moderadores e todos os outros congressistas que aqui estiveram, quem apresentou trabalho, quem enviou o trabalho para que compõe a sessão coordenada. As sessões coordenadas estão... eu estou até muito confusa. O e-poster, eles estão disponíveis, todos eles, no nosso site, cesampocursos.com.br. Vamos lá, dá uma visitadinha lá, conheçam o nosso site. E muito obrigada por nos estarem aqui nos prestigiando. Amanhã retornamos às 8 da manhã. Às 8, não é? Às 8. Às 8 da manhã. Professor Henrique, venha novamente, venha nos assistir. É um convite. E até amanhã, pessoal. Muito obrigada pela tarde de hoje. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Muito obrigado. Tá? Visitem as redes sociais, né, que estão lançadas. Sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem me contactar, acesse meu e-mail, Instagram.
Eu estou à disposição para quem quiser conversar um pouco mais sobre isso. E mais uma vez, muito obrigado à comissão organizadora do Congresso. Venham amanhã, porque as palestras estão maravilhosas e vamos aproveitar os professores e a organização que cada ano surpreende mais. Parabéns a todos. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho, pela parceria de sempre, professor Henrique.